Dá um tempinho aí, pessoal, ir entrando, pra gente ir se conectando. Vou fazer uma live hoje, sexta-feira 13. Hoje vai ter muito assunto legal aqui, vamos trocar uma ideia, conversar um pouquinho. Quero trazer alguns assuntos para vocês aí sobre sexta-feira 13, sobre essa energia do 13, o que representa, o que a gente tem de informações aí na história sobre o 13. Então vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando, pra gente ir se conectando aí e trocar essa ideia aí hoje. Fazer um bate-papo, uma troca de ideia. Podem fazer perguntas, se tiver interesse, fazer alguma pergunta sobre espiritualidade, sobre energias, fica à vontade, beleza? Então vou dar um tempinho aí, pessoal ir entrando, 5 minutinhos, pessoal ir entrando pra gente já bater um papo legal aí, beleza? Deixar um sonzinho aqui pro pessoal já ir meditando, se conectando. Dá um tempinho de 5 minutos aí pro pessoal ir entrando, tá bom? 5 minutinhos pro pessoal entrar aí pra gente bater um papo aí hoje, sexta-feira 13. O que significa sexta-feira 13? O que traz aí essa energia do 13, esse simbolismo, né? O que a gente pode entender de todo esse processo aí, de toda essa energia desse dia, né? Tem tantas lendas, tanto mistério. Vou desmistificar algumas coisas aí para vocês. A gente vai bater um papo bem legal, assuntos interessantes, assuntos um pouco polêmicos, né? Depende aí do ponto de vista da pessoa. Beleza? Então vou esperar mais um pouquinho até entrar mais gente aí pra gente conversar. Tô querendo abrir uma live lá no Instagram também. Será que eu consigo? Então vou estar conversando com vocês hoje sobre sexta-feira 13, sobre essa energia do 13, essa mistificação que o pessoal faz aí nesse dia que dá azar, né? Dia do gato preto. Então tem várias coisas aí nesse dia. Então o que a gente pode entender desse dia, né? O 13 de outubro, o que aconteceu no 13 de outubro? Esse dia foi considerado um dia de má sorte. Foi o dia em que os cavaleiros templários foram condenados como fora dos padrões do catolicismo, né? Então a Igreja Católica criminalizou os cavaleiros templários, que eram guardião de grandes segredos da Igreja Católica. Então foi exatamente no dia 13 de outubro de 1307 que aconteceu o maior massacre, que muitos cavaleiros templários foram mortos, foram massacrados. E aí nesse dia foi, né, por coincidência, considerado um dia como um dia de má sorte, né? Mas o que o 13 traz aí em relação à mistificação,
né, em relação à energia. O 13, ele traz um segredo muito grande para a humanidade, né? A gente foi privado, a gente tem o 13 hoje como um número de azar, como um número que para muitas pessoas é místico, mas porém tem muita coisa oculta, tem muita coisa negativa em cima desse número, né? Porém, o número 13 é um número mágico, é um número maravilhoso, né? O que acontece é que a gente foi doutrinado de uma forma diferente. Então, o 13 existe desde toda a criação, existe o número 13, traz aí nesse simbolismo. Então, a gente tem primeiramente na astrologia. Astrologia, desculpe aí eu falar os astrólogos de plantão que estão escutando aí, mas a astrologia não são 12 astros, são 13 astros. Então a gente tem um astro a mais que foi tirado do estudo, então por conta disso defasou algumas situações. Então o ano que a gente vive um calendário que é artificial. Então o nosso ano ele tem 365 dias. Esses 365 dias é um ciclo que a Terra dá em volta do Sol, né? Então o tempo que a Terra dura para ela dar esse giro em torno do Sol é 365 dias. Porém, os nossos meses são divididos diferente. Então a gente tem num calendário 12 meses, né? Cada mês a gente tem aí meses com 29 dias, meses com 30 dias, meses com 31 dias. Então, quando a gente vai lá no calendário maia, que é o calendário ao qual eles sintonizavam-se com a natureza, se conectavam com a frequência da natureza, não são 12 meses, são 13 meses. Então, a gente teria o certo, né? Que é o sincronário, que é o calendário baseado nas ordens da natureza. A gente teria 13 meses de 28 dias cada um. Então você pega aí 13 vezes 28, vai dar 364 dias, que é o nosso ano solar. Então esses 13, o que são? São ciclos da Lua. A Lua, ela tem 13 ciclos no ano. Então deveriam ser contados os meses pelo tempo lunar, pelos ciclos lunares, que é o ciclo correto. Então a Lua ela tem um ciclo de 28 dias, né? Então a gente tem na semanas de 7 dias, né? Nossa semana ela começa no domingo e termina no sábado. Então a gente tem 7 dias. Então a gente pega 7 vezes 4, a gente tem um número de 28. Então 28 é o ciclo lunar. Então a Lua, nesse ciclo de 28 dias, a Lua ela passa por 4 estágios. Então ela passa por crescente, por lua nova, por lua cheia e lua minguante. Em cada um desses estágios que ela passa tem 7 dias, que é a nossa semana. Então, o tempo correto deveria ser contado por luas. Então, seriam 13 luas no ano. Então, a gente já tem aí uma coisa que foi modificada pelo Papa Gregório, né? Que é o Papa que leva o nome do calendário que a gente tem hoje, calendário gregoriano. Então, o 13, ele está presente em muitas tradições, em muitas religiões pelo mundo, em muitas histórias místicas, o 13 está lá presente. Então na astrologia são 13 casas astrológicas. O ciclo lunar deveriam ser 13 luas no ano, né? O nosso calendário deveria ser contado por 13 luas. E quando a gente entra na história de Cristo também, que é o mais interessante e que é o que mais que mais trouxe divisão no nosso meio, foi porque Cristo teria 13 discípulos e não 12.
o 13º discípulo ou discípula era a Maria Madalena, que era sua companheira. Então, na verdade, eram 13 discípulos. Quando a gente vê a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que ele pintou aquele quadro famosíssimo da Santa Ceia, a gente tem lá todos os discípulos, inclusive a Maria Madalena, né? No qual está um oposto do outro. Quando inverte as imagens, é como se um tivesse no colo do outro. Maria Madalena estivesse no colo de Cristo. E qual que é o segredo maior desse quadro? Que é o Santo Graal, que na verdade era o fruto, né? O filho que Maria esperava de Cristo. Então a gente tem, por conta disso, que ela foi excluída pela Igreja Católica. Todos os livros que dizem sobre Maria Madalena foram excluídos, foram queimados, né? Por conta desse segredo que foi escondido, que foi essa comunhão que Cristo teve com Maria Madalena. Então Maria foi a companheira dele, né, durante esse ciclo, e gerou um fruto que foi Sara, que é a filha de Cristo. Então por que a gente tem essa controvérsia, toda essa modificação da história? Tudo para esconder isso aí, para demonizar o 13, para pôr o 13 como um número de azar. Mas na verdade tudo gira em torno desse número 13. No tarô, a carta 13 é a carta da morte, porém a morte representa a transformação, o renascimento, né? A semente precisa morrer para que a planta nasça. Então essa carta representa esse renascimento. Então o que a gente pode entender, né, para trazer essa mensagem de compreensão aqui hoje, nessa sexta-feira 13. Que o 13 foi modificado por interesses políticos, né? Interesses aí dos grandes governantes, né? Que se dizem espirituais. Então, por isso que a gente tem algumas lacunas em nosso meio, tanto religioso quanto científico e até espiritual, né? Então, porque a gente vê nossa astrologia, eu que estudo terapias holísticas, terapias alternativas, na astrologia a gente já aprende errado, já aprende que tem 12 signos, e na verdade tem 13 signos. Tem um signo ali entre o escorpião, tem mais um signo que é o serpentário, né? Que é a constelação da serpente. Então a gente tem isso. Quando a gente vai estudar a história de Cristo, a gente vê que era 13 discípulos, não eram 12. Então aí a gente vê o dia, a sexta-feira 13, como um dia sombrio, que na verdade foi o dia que os cavaleiros templários foram demonizados pela Igreja Católica, foram caçados, começou a ser mortos e caçados mesmo de várias formas, como criminosos, né? Porque eles tinham conhecimento muito grande do Santo Graal, que eles sabiam que eles tinham esse artefato que era muito valioso, que era muito oculto, né? Ninguém sabia quem tinha era muito poderoso por isso, mas na verdade era esse conhecimento que a gente tem hoje, que o Santo Graal na verdade era o útero de Maria Madalena, no qual ela trazia um filho de Cristo, a filha de Cristo, né? Que é a Sara. Então hoje a gente tem a Nossa Senhora Aparecida, que a gente conhece essa história da Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, que foi a santa que foi achada num rio. Então, antigamente, nas tradições mais antigas que cultuavam uma santa negra, quando a santa quebrava, né, eles tinham o costume de jogar no rio. Então essa santa negra que foi jogada no rio, que foi e que posteriormente foi achada, nada mais é do que Santa Sara,
que foi a santa dos ciganos, né? Que hoje é conhecido como Santa do Cigano, mas na verdade ela é a filha de Cristo, a filha genuína de Cristo, que hoje é conhecida como Santa Sara. Então, quando Maria Madalena, após a crucificação de Cristo, a Maria Madalena teve que fugir, se escondeu e depois se mudou, né? Passou por vários lugares, pelo Egito, e depois se mudou para ir para a França, onde começou todo esse conhecimento dessa santa, que é conhecida hoje como Santa Sara. Então a nossa santa, que a gente conhece como Nossa Senhora, nada mais é do que Santa Sara, que é a filha de Cristo, né? Que que serve como uma imagem mesmo, essa representação de uma intercessão, né, para com um divino maior. Então a gente pode ver que tem muita coisa sobre o 13 que foi escondido da gente, que foi discriminado, que foi ocultado da história, né? Os 13 discípulos, as 13 constelações astrológicas que a gente tem, os 13 meses que a gente tem no ano, que na verdade não são 12, são 13. Se fosse contado da forma certa, a gente teria todos os meses, teriam 28 dias, né? Sincronicamente, todos os meses teriam 28 dias. Aí você pega 13 vezes 28, a gente tem 364 dias, que é o ano solar, que é o tempo que a gente tem para dar a volta em torno do Sol. Então, por conta dessas lacunas, desse conhecimento que foi ocultado, que foi escondido da gente, a gente não consegue se conectar. A gente acaba se tornando esse ser materialista, esse ser frio, um ser que desconectou da essência do trono, da essência do divino, da essência que nos conecta com tudo que é vivo, com a natureza, com os animais. Então a gente tem um calendário artificial, mecânico. A gente hoje vive por conta do relógio. Então, os dias eram para ser, não era para a gente dividir as nossas tarefas por horas, era para a gente dividir as nossas tarefas por dias da semana. Então, cada dia da semana é representado por uma energia. Por isso que a gente tem as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, né? As 7 vidas do gato que a gente tem. Mas a gente é dividido por esse setenário, os 7 chakras do nosso corpo, as 7 glândulas principais do nosso corpo. Então, quando a gente entra no setenário, que é esse número sagrado, a gente tem esses 7 dias da semana que eram para ser divididos. Por isso que na Bíblia fala lá que Deus fez cada dia da semana, Ele fez uma coisa, e no 7º Ele descansou. Então a gente ainda é regido por essas energias. Cada dia da semana é um plasma do Sol. O Sol emana as cores do arco-íris, são as 7 faixas vibracionais que alimentam o corpo humano. Então a gente tem 7 chakras, né? Que começa aqui do topo da cabeça, que é o coronário. A gente tem aqui o frontal, chakra do terceiro olho. A gente tem o laríngeo, chakra da garganta. A gente tem o cardíaco, chakra do coração. A gente tem o plexo solar, que é o chakra umbilical. A gente tem o chakra sexual e a gente tem o chakra básico. Então, cada dia da semana era para ser trabalhado uma energia específica de uma vibração. Que na verdade, por exemplo, hoje a energia de hoje é a energia alfa, é a energia do chakra laríngeo. Então a gente está sendo regido por essa energia da criatividade, uma energia do seu mental abstrato. Então é um dia de você trabalhar seus dons artísticos,
trabalhar a sua comunicação, o que você fala, né? Ou até mesmo o seu silêncio, o seu não falar, porque às vezes o muito falar faz tropeçar também. Então, às vezes, se a gente não tem coisas coerentes, coisas prósperas para serem ditas, é melhor a gente não falar, né? Porque se for para desprender energia do nosso corpo que seja ao vento, que não seja positiva, não convém você despregar essas energias. Então convém muito mais você praticar o tal, que é o silêncio interior, que é você canalizar essa energia e não desprender essa energia de você. Então todos esses conhecimentos que foram ocultados da gente são os conhecimentos que virão à tona agora nessa nova era, nessa era de Aquário que a gente está se iniciando, essa nova era de despertar da consciência, uma era de conexões mais elevadas, uma era no qual a gente está abrindo os nossos registros arcásticos, os nossos registros de vidas passadas, porque se a gente está encarnado nesse momento aqui hoje, se a gente está encarnado aqui hoje, é porque a gente já viveu muitas vidas passadas. Então a gente está no momento de vivenciar esses conhecimentos. A gente está vivendo uma oportunidade de poder abrir esse véu e desfrutar de todo o conhecimento, de todas as vidas que você viveu no passado. Então, é o momento de despertar de consciência. O que é o despertar de consciência? É a gente entender que somos animais, porém a gente somos animais com consciência. A gente consegue observar o divino, a gente consegue observar o que é belo, aquilo que é divino, aquilo que é de Deus. A gente consegue glorificar esse Deus, a gente consegue ter essa consciência divina de criar. Então quando a gente cria, quando a gente está fazendo alguma coisa, criando alguma coisa, a gente está exercendo o Deus que tem dentro da gente, a centelha divina que tem no nosso interior. Então essa conexão que a gente consegue adquirir, essa conexão que a gente pode adquirir com a natureza, quando a gente começa a ver muitos números repetidos, a gente começa a ter alguns insights na nossa vida, algumas compreensões, né? A gente começa a ter coisas que a gente fala, nossa, que coincidência. Na verdade não é coincidência, é consciência, é consciência. Então não existe coincidência, tudo é consciência. Então quando essas coincidências, que na verdade são consciências, começam a acontecer, números repetidos, números exatos, na verdade é o seu espírito, é a sua alma tentando se reconectar com o seu corpo físico. Então é a sua essência espiritual tentando se reconectar com o seu corpo físico. Porque a gente vê só esse corpo material, mas a gente é constituído de 7 corpos. Então o que a gente consegue ver aqui nesse momento é o nosso corpo físico, mas o nosso corpo físico não é o mesmo que o nosso corpo emocional. Eu posso estar com o meu corpo físico aqui hoje bem pleno, mas o meu corpo emocional eu posso estar com alguma angústia, com alguma tristeza, né? E com o meu corpo espiritual é uma outra conexão, né? E com o meu corpo mental é um outro corpo. Então eu tenho o corpo físico, eu tenho o meu corpo emocional, eu tenho o meu corpo espiritual e eu tenho o meu corpo mental. Então eu posso estar com o corpo físico aqui, mas com a minha mente em outro lugar e com o meu sentimento em outro lugar, né? E o meu espírito tentando me conectar com outro tipo de mensagem. Então a gente é uma casca de cebola, a gente vai se desmembrando, né? Então a gente vê o nosso corpo físico aqui hoje, mas a gente não é só corpo físico. O corpo físico ele é o veículo
para a nossa consciência. Ele é o veículo para o nosso espírito se movimentar, se expressar, poder criar, poder fazer coisa, poder experienciar o que é dor, o que é frio, o que é calor, o que é sentimento, o que é raiva, o que é amor. A gente tendo essa conexão, essa sensação, a gente pode se conectar com várias energias. Então, aqui voltando ao título do nosso vídeo de hoje, essa nossa live, sexta-feira 13. O 13, ele traz uma mensagem muito importante para a humanidade. Ele traz um segredo muito importante. Então, pare de pensar que o 13 ele traz má sorte, que o 13 traz coisas negativas, porque isso é uma mentira que foi criada pela Igreja Católica, que foi criada por uma instituição para trazer medo, para que a gente não procurasse entender a verdade por trás desse número. Então, gente, não são 12 casas astrológicas, não existe 12 signos, são 13 signos. Não existe 12 discípulos, são 13 discípulos. Maria Madalena é a 13ª discípula, ela é a companheira de Cristo. Então, pesquise sobre Dan Brown, sobre o quadro de Da Vinci, que é a Santa Ceia, todas as mensagens que ele trouxe naquele quadro, naquela pintura. Então, para a gente poder entender e se conectar com essa energia. Quando a gente entra, agora eu vou falar um pouco do calendário, que na verdade não é calendário, porque a palavra calendário, ela deriva de calenda, que representa livro de cobrança. Então, na verdade, o calendário deveria ser chamado de sincronário. Então, o sincronário dos Maia, conhecido como Tzolk'in, ou como sincronário das 13 luas, é exatamente o que vai fazer essa conexão com a nossa, do nosso espírito, com o nosso corpo e com a natureza, com a biosfera que está ao nosso redor. Então, quando a gente tem esse conhecimento do calendário das 13 luas, a gente consegue fazer essa conexão de novo. Então, repetindo, deveriam ser, durante o ano, a gente deveria ter 13 meses. Cada mês devia ter 28 dias, exatamente 28 dias, todos os meses. A gente vê que o nosso calendário, ele é totalmente desconexo, porque, olha para você ver, vou começar por aqui. O mês de setembro representa 7, então, mas setembro está numa casa do 9. Outubro representa 8, porém ele é mês 10. Novembro representa o 9, porém ele é mês 11. Dezembro representa o 10, porém ele é mês 12. Então ele é totalmente desconexo. Por isso que tem meses que a gente tem 29 dias, tem meses que a gente tem 30 dias, tem meses que a gente tem 31 dias, tem um ano bissexto. Tudo isso para preencher essa lacuna da numerologia que foi transmutada, que foi transferida, né? Aí você entra na Cabala, a Cabala escura, que é a Cabala que tem o conhecimento de todas as energias, dos números. Então a Cabala escura que fez essa modificação para desconectar o nosso ser da natureza, o nosso ser a gente desconectar de tudo que é o sagrado que a gente vive hoje, dos animais, da nossa telepatia, nós com nós mesmos, nossa conexão que a gente tem de telepatia, que a gente acha que é coincidência, na verdade é conexão que a gente está tendo, intuição. Você que tem um marido, que tem a sua esposa, quando você pensa uma coisa, você canta uma música, sua esposa está cantando, você vai falar uma coisa, ela está pensando naquilo, já ia te falar aquilo. Isso não é coincidência, isso é sincronicidade que vocês têm. Só que a gente tem lapsos, a gente tem pequenos reflexos de uma telepatia verdadeira, porque a gente está desconectado. Então a gente não está vivendo
o calendário verdadeiro. Então a gente, quando entra no sincronário das 13 luas, a gente começou o ano agora, estamos no primeiro mês do calendário. Então a gente está iniciando o ano, iniciando os projetos, né? Então cada mês tem 28 dias. E esse 28 dias é o ciclo lunar. O ciclo lunar é como se fosse um círculo mesmo. Vou desenhar aqui para vocês. Um círculo dividido em 4 partes. Então a Lua, ela é dividida nessas 4 partes, nesse quaternário. Então tudo é quaternário, tudo é dividido no quaternário. Por isso que a gente tem as 4 estações, a gente tem os 4 ciclos da Lua. Quando a gente entra aqui nos ciclos da Lua, a gente tem os 7. Cada ciclo da Lua tem 7. Aqui, por exemplo, Lua crescente, Lua minguante, Lua cheia, Lua nova. Cada ciclo da Lua tem 7 dias. Quando você pega 4 vezes 7, a gente tem 28, que é um ciclo completo da Lua. Então a Lua, ela tem 28 dias. O nosso mês era para ter 28 dias. O 28 é onde rege a menstruação feminina, é regida pelos ciclos lunares. Então a menstruação da feminina tem 28 dias. As colheitas são embasadas nesse tempo de 28 dias. As marés são influenciadas por 28 dias. Então a gente tem aqui esses 28 dias. Quando a gente pega 28, que é um ciclo completo da Lua, e a gente põe 28 vezes 13, 28 vezes 13, a gente tem 364 dias. A gente tem 364 dias. Deixa eu mostrar aqui. 28 vezes 13, 364 dias. Então quando a gente pega aqui, 28 vezes 13, a gente tem 364 dias. 364 dias é o ciclo solar, é o tempo que a Terra demora para dar em torno do Sol. Então, em cada ciclo que a gente dá em volta do Sol, a Lua faz 13 ciclos. Então a gente pega aí 13 vezes 28, a gente tem o nosso ano. Então, na verdade, era para ser, nosso calendário era para ter 13 meses e cada mês ter 28 dias. E dentro desses 28 dias, a gente ter 4 semanas. E cada semana tem 7 dias. Então, esse é o calendário correto. É o calendário que vai sincronizar a gente com a natureza, com o ciclo feminino, com as marés, com as plantações, com tudo que está vivendo nesse planeta, que tudo que necessita de água, que necessita de fogo, que é calor, que necessita de ar, que necessita de terra. Então, tudo que necessita desses 4 elementos, né, que volta aqui nas 4 estações, nos 4 elementos, tudo depende desse ciclo. Legal, pessoal? Assuntos aí diferentes, não sei se vocês já viram falar sobre isso, mas a gente estamos num momento de explanar o conhecimento, de poder levar a mensagem a todos aqueles que possam e querem escutar as verdades. Então a gente não está aqui para esconder, né? Não estou levantando bandeira de nenhum dogma, de nenhuma religião. Pelo contrário, a gente levanta a bandeira de todas as religiões, de todos os dogmas. Cada religião é uma peça de um quebra-cabeça. Então, quando a gente junta todas essas peças, a gente consegue observar uma imagem mais ampla, com uma visão muito maior de como todas as coisas funcionam. Tá bom? Então eu vou abrir aí para pergunta.
Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta em relação a alguma coisa disso que eu falei, das 13 constelações, dos 13 meses do ano, dos 13 discípulos, da sexta-feira 13. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, a hora é agora. Fiquem à vontade, tá bom? Um abração aí para todo mundo que assistiu a live, Suzana, Marinho, Cássius, Túlio, minha mãe maravilhosa, Rafael, Patinho. Valeu, rapaziada, gratidão aí todo mundo que tava aí, que estamos aí nesse propósito e acompanha o nosso trabalho. Comenta aí sugestões de temas pra gente conversar, pra gente debater, tá bom? Então vou ficando por aqui nessa live. Gratidão, namastê, muita luz a todo mundo aí nesse processo de despertar, nesse processo de evolução e em Lakesh.